Graça e paz. Parabéns pelas mães, né? Hoje é o nosso dia e eu quero estar lendo um texto aqui que é mais para os nossos filhos, né? Essa parte que eu estou lendo, que eu vou ler, é mais para os nossos filhos. Mas foram versículos que eu me apeguei. Assim que eu me converti e fui conhecendo o Senhor, eu conheci esse texto e eu estava começando a criar os meus filhos sozinha. Então, eu me apeguei a esse texto e hoje eu queria trazer esse texto para as mães. Efésios 6, do 1 ao 3, fala assim. O título dessa parte, dessa porção da palavra é O Lar Cristão, Filhos e Pais. No meu caso, foi um lar de mãe e pai. Eu sou mãe e pai dos meus filhos. Eu criei os meus filhos, os dois primeiros sozinhos e agora estou criando o terceiro sozinha. Então, eu sou mãe, pai. Aí eu quero deixar aqui, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, queridas e irmãos, né? Tem muito pai também que é mãe. O que eu quero deixar é o seguinte. Esse obedecer aqui fala assim, ó. A palavra obedecer é diferente do termo submissão. Obediência envolve reconhecimento de autoridade, certo? Então, quando os nossos filhos nos obedecem, é porque eles reconhecem a nossa autoridade. Hoje, eu vejo quão bom é um filho criar um filho. Hoje eu colho frutos dos filhos que eu criei. E eu fui uma mãe que eu optei, apesar de ser pai e mãe, eu optei por não trabalhar fora. Eu sempre trabalhei em casa. Eu tive acho que 2 empregos com carteira assinada durante toda a minha vida. Então, o que eu quero dizer? Por que eu tive essa opção? Eu fiz essa opção. Eu podia ter trabalhado, colocado numa creche, né? O último filho chegou até a ficar em creche, escola. Mas, quando ele veio ficar só comigo, eu passei a cuidar de novo só em casa. Só na escola e em casa. Na escola e em casa. Parou de ficar em creche de novo. Então, assim, eu agradeço a Deus por isso, porque eu pude acompanhar meus meninos. E mesmo quando eu estava fora de casa, eu mantinha eles pelo telefone. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente se apega que os nossos filhos precisam de coisas. Realmente, eles precisam de coisas. Mas o que eles mais precisam é da sua mãe e do seu pai. É do amor que tem em casa. E quando eles veem esse amor, e o amor, ele inclui várias coisas. Por exemplo, eu era uma mãe muito brava. Eu fui ficando mansa. De acordo que eu fui conhecendo o Senhor, eu fui ficando mansa. Mas por eu ter tido uma criação com uma mãe muito brava, e a minha mãe era muito brava,
Eu falo com meu filho mais novo, que ele fala que eu sou brava ainda, né? O Emanuel fala que eu sou uma mãe brava. E eu sou mesmo uma mãe bem brava. Mas eu falo para ele que minha mãe era uma mãe muitíssimo brava. A minha mãe era brava demais da conta. E de acordo que eu fui crescendo no Senhor, eu fui ficando uma mãe mais boazinha. Mas sempre fui de dar um couro, porque mãe de menino, 3, né? É bem complicado você criar só conversando e sozinha. Então, eu fiz uso da vara, do chinelo, da palmada, eu fiz uso como é que chama? Do cinto, da frigideira, da espumadeira. Eu fiz uso, sabe, mães? Mas eu quero te dizer, eu quero deixar isso para você. Não desanima de criar os seus filhos. Sabe? Às vezes você pode parar e pensar assim, nossa, mas eu tô cansada, quanta coisa que eu tenho que fazer e eu ainda tenho que cuidar dessas crianças sozinha. Não desista dos teus filhos. Hoje eu colho frutos da criação que dei para os filhos. Criar sozinha é sozinha mãe com um pai, mas não é sozinha sem Deus. Deus, Ele nos ajuda, Ele nos abastece, Ele nos cuida, Ele sempre dá um jeito na hora da tribulação. Então, vale a pena cuidar dos teus filhos. Vale a pena ter filhos, mesmo você sendo pai e mãe. Cuidar dos filhos é bom. Graças a Deus pelos filhos. Hoje eu não trabalho, estou em casa, sirvo ao Senhor, única e exclusivamente ao Senhor. Primeiramente, quem me sustenta é Deus, mas usa os filhos para me abençoar. Hoje eu colho frutos. Hoje são filhos que são flechas, filhos abençoadores, filhos amigos. Nesse tempo agora de corona, tem um que traz a compra, o outro que guarda o dinheiro, o outro que leva o lixo, e eu posso ficar mais tempo sem sair de casa. O que eu quero deixar? Se você é uma mãe, você tem que ser uma mãe boa. Agora, ser uma mãe boa não quer dizer que você não tem que ser rígida. Não quer dizer que não tem as normas. Ser uma mãe boa não é ser uma mãe boba. No meu caso, os 2 primeiros foram criados, é igual eu falo, né? Eu aceitei Jesus com 24. Eu já tinha 2 filhos e de 24. Assim que eu aceitei Jesus, eu comecei a criar meus filhos sozinha. Então, a minha vida era bem confusa. Então, eu era bem confusa também. Mas Deus foi trabalhando na minha vida e eu fui cuidando dos filhos. E o que aconteceu? Hoje, os filhos cuidam de mim. Eu não sou uma mãe agarrada nos filhos, mas já fui. E uma coisa eu te digo, mãe, se você tem seu filho como um ídolo, peça a Deus para tirar a idolatria. Porque Deus tira a idolatria de nós. Se nós ficar com um filho como ídolo, nós vamos sofrer. Então, hoje eu tenho paz. Eu não sou uma mãe que fico pegando no pé dos filhos. Eu pego no pé, assim, para chamar atenção.
alguma coisa e tal. E quando eles precisam, eles sabem onde pode vir. Aquele filho que a mãe cuida com amor, amor não é falta de couro, amor não é falta de disciplina, amor não é falta de pregar a palavra para eles. Eu tenho aqui o Emanuel, que já exercita a prática do devocional. Diariamente o Emanuel tem um devocional. Ele ora em línguas e lê a palavra todos os dias. E de vez em quando eu vejo que ele está assim, querendo dar uma tapeada. Eu deixo ele indo, de repente eu vou lá e puxo. Vem cá, Emanuel. É hora de ler a palavra, é hora de orar em línguas. E é um menino que é uma bênção. Os primeiros eu não fui tão assim, porque eu também não tinha essa prática. Mas sabe, queridas, aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, na prática, eles seguem. Um dos filhos guarda o dinheiro para mim. Ele é bom para guardar dinheiro, ele é melhor do que eu. Então, quando eu preciso que guarda, ele guarda e não gasta. Porque se gastar, leva um couro. Que um dia ele pegou uma prata minha e gastou e eu falei que não podia. Ele nunca mais esqueceu, porque eu tive que disciplinar. O outro filho faz uma compra excelente. O dinheiro se eu der R$100, a compra fica em 80. Por quê? Porque quando ele tinha de 11 para 12 anos, ele ia no mercado. E o dinheiro era pouco, ele teve que aprender a economizar. Então, hoje, ele já tem 2 casas, ele tem moto, ele já tem a família dele, a mobília da casa, e ainda me honra. Então, isso são coisas que os filhos aprendem. O outro, de tanto aperto, hoje não tem diferença o aperto que tem, sabe? Então, os seus filhos vão viver aquilo que você é. Então, eu glorifico a Deus pelos meus filhos. E essa palavra que eu deixei para vocês, pais, né? Homenageando as mães, principalmente as solteiras, as que casaram e não deu certo, mas que hoje cuidam dos seus filhos. Eu quero deixar essa palavra. Vale a pena cuidar dos seus filhos. Você vai ficar cansada, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai querer mandar eles para casa do pai, o pai não vai querer receber eles. Não fale mal do pai. Porque se você falar mal, eles vão saber que é mal e vai fazer mal para eles. Mas se você falar bem, talvez não vai fazer tanta diferença, porque eles também não vão estar perto. Então não fale. Se eles quiserem ir no pai, deixa ir. Se eles não quiserem, fica com eles. Sabe, irmãos? Porque muitos erros eu cometi. Muitas coisas que eu fazia, se fosse hoje, eu não faria mais. Por quê? De acordo que você vai conhecendo a palavra do Senhor, de acordo que você vai convivendo com o Espírito Santo, que é o seu principal ajudador, para você ter uma vida mais tranquila para conseguir cuidar dos seus filhos. Então, isso que eu quero deixar para vocês. Vale a pena cuidar dos filhos. Vale a pena você viver com pouco, porque você poderia estar trabalhando e ganhando mais. Mas hoje, sabe, irmãos, os meus filhos são melhores do que eu fui na idade deles. Eu, na idade deles, não tinha o que eles têm. Não era a mãe que eles são hoje. Bons pais. Então, isso que eu quero deixar para você. Vá crescendo no Senhor.
e seus filhos vão ir vendo o seu movimento. Eu falo mesmo, irmãos, Dia das Mães para mim são todos os dias. Todos os dias que eu preciso dos meus filhos e falo, eu preciso disso, você pode fazer? Eles vão e fazem. A Bíblia fala assim, que um pai tinha 2 filhos, um que falava que ia fazer e não fazia, e o outro que falava que ia fazer. Um falava que não ia fazer e fazia. E o outro falava que fazia e não fazia. Ou que ia e acabava não indo. Então, filhos são assim. Muitas vezes eles vão falar e não vão fazer. Mas quando você fica mais velho, que você precisa deles, aí vem essa palavra aqui, ó. A palavra obedecei é diferente de termo submissão. Obediência envolve reconhecimento de autoridade. Então, os meus filhos, eles reconhecem a minha autoridade. Eles sabem que eles podem ter a idade que for. Eu posso não ter dinheiro nenhum no bolso. Mas, na hora que eles precisam de um porto seguro, eles podem ser ricos. Eu estou aqui. Por quê? Porque o que nos garante, mães que não têm o pai junto, é aquele que está lá em cima e que cuida de nós. Então, ele nos garante, ele nos faz ser porto seguro para os nossos filhos. Amém? Eu queria deixar essa palavra. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que você conforte o coração das mães, que você mostre para elas, Pai, que elas são capazes de realizar, Pai, infinitamente mais, porque você, Senhor, realiza infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos a respeito dos nossos filhos. Ele faz muito além. Nosso Pai faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos para os nossos filhos. Ele nos capacita a ir muito além daquilo que nós pensamos que podemos ir. Sabe? E é isso que eu quero deixar para as mães nos dias de hoje. Você é capaz, porque você que cria o seu filho sozinha, você é capaz, porque você tem um Deus que te capacita a cuidar dos teus filhos. Não desanime dos teus filhos, não desista dos teus filhos. Deus vai te honrar. Honre ao Senhor. Busque ao Senhor. Exalte o Senhor na sua vida e através da tua vida na tua casa. Se precisar, use a vara, mas o seu filho vai ser seu filho, o filho que te obedece. Te obedece porque ele te honra, porque ele sabe que você é autoridade na vida dele. Amém? Graça e paz.